Começar minha semana feliz. A hora que eu quiser, posso só começar a falar? Oi pessoal, aqui é Priscila Menezes, sou professora de Direito Empresarial aqui do Descomplica e esse é o Plantão Júris, programa que vai te manter atualizado sobre os últimos julgamentos dos tribunais superiores. Se você ainda não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreve. Nós temos também aqui na descrição um link para você se inscrever no curso com desconto e além disso, você pode acessar todo o material que nós vamos analisar nesse vídeo por escrito, também o link na descrição. Pessoal, nós vamos analisar nesse vídeo 2 julgados do informativo 641 do STJ do dia 1º de março de 2019. Nós temos 2 julgados muito interessantes. O primeiro trata de recuperação judicial e contrato empresarial, muito interessante, tá certo? Foi de relatoria da ministra Nancy Andrighi. O que foi discutido nesse julgado? O tema foi o seguinte: recuperação judicial, contratos de factoring, ativo circulante ou realizável a longo prazo, celebração independentemente de autorização judicial, possibilidade. O que foi discutido nesse julgado? Nós temos, então, um empresário em recuperação judicial e ele celebra um contrato de factoring, de fomento mercantil. E a questão que fica é, uma empresa em recuperação judicial pode celebrar um contrato de factoring? Uma empresa em recuperação judicial mantém a disponibilidade sobre os seus bens, ela continua na gestão de seus negócios? Existe algum impeditivo na Lei 11.101 de 2005? Bom, no artigo 66 da lei, vem dizendo que uma vez distribuído o pedido de recuperação judicial, o empresário devedor não pode mais alienar ou gravar de ônus os seus bens do ativo permanente. Então, são aqueles bens do ativo permanente, o que isso significa? São aqueles bens estritamente necessários para o exercício da atividade no dia a dia. Qual é o tipo de bem objeto de um contrato de factoring? Nós sabemos que no contrato de fomento mercantil, a faturizadora vai prestar alguns serviços a esse empresário. Um desses serviços é o adiantamento de valores relativos a créditos que esse empresário tem para receber. Como assim? Muitas vezes o empresário, para conseguir vender, para conseguir manter a sua clientela, ele faz vendas a prazo. 30, 60, 90, às vezes 120 dias para que o cliente pague. E enquanto seu cliente não pagou, o empresário está estrangulado, às vezes ele está sem capital de giro, ele está sem o fluxo de caixa, sem dinheiro para tocar a atividade no dia a dia. Então, ao invés de esperar 30, 60, 90 dias para receber esse dinheiro, esse empresário em crise, ele pode fazer um contrato de fomento mercantil através do qual ele vai transferir esses créditos, são créditos a realizar, não é isso? Ele vai transferir esses créditos para a faturizadora, que em contrapartida vai fazer o quê? Adiantar esses valores para o empresário conseguir respirar. É claro que esse adiantamento vem com um deságio. Agora, qual é a natureza jurídica desses créditos que o empresário está cedendo para a faturizadora? Ativo circulante. O ativo circulante é aquele que é facilmente transformado em dinheiro no curto prazo. Então perceba que a vedação do artigo 66 da Lei 11.101 de 2005 é no sentido de proibir a alienação ou a oneração de bens do ativo permanente, que são aqueles essenciais para o exercício da atividade. Sendo assim, a conclusão do STJ nesse julgado é que a existência de uma recuperação judicial não é fator impeditivo para que o empresário devedor realize um contrato de factoring. Portanto, ele está autorizado a realizar esse tipo de transação. Pessoal, o segundo julgado aqui do informativo 641, referente à nossa disciplina, foi de propriedade industrial. Olha esse tema: concorrência desleal, conjunto imagem, trade dress, mera comparação de fotografias, insuficiência, produção de prova técnica, necessidade. Qual foi o imbróglio aqui?
dois empresários do setor alimentício discutindo por conta do pote de geleia. Pois é, um entrou com uma ação de pedido de indenização acumulado com cessação de uso em face do concorrente, alegando que o concorrente tinha copiado o pote de geleia dele, que, portanto, isso causaria uma confusão nos consumidores, tá certo? Gente, nós temos algumas questões delicadas para tratar aqui. Como é que foi instruído esse processo? O autor junta fotografias dos dois potes de geleia para alegar o potencial de confusão e, portanto, a concorrência desleal. O réu, em sua defesa, pede autorização em juízo para que se produza uma prova pericial. O juízo indefere, alegando que não há necessidade e condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais e a se abster de usar aquele pote de geleia que hipoteticamente foi copiado. No STJ, a discussão não foi do mérito, a discussão foi quando nós estamos analisando trade dress. É imprescindível que haja produção de prova técnica, de prova pericial, sim ou não? O trade dress, que é esse conjunto imagem que, na maioria dos casos, se refere à embalagem, ele é atípico no nosso ordenamento jurídico, tá certo? Nós não temos tipificação sobre isso e ele não é registrável. Então, o que acontece é que todos os casos que chegam ao Poder Judiciário alegando violação de trade dress, alegando a violação desse conjunto imagem, precisam ser analisados caso a caso. E o STJ entendeu que a mera produção de provas fotográficas não é suficiente para analisar se há um potencial de confusão ou não. O STJ entendeu que é sim imprescindível a produção de prova técnica, porque o perito vai ter que analisar a época do lançamento, os hábitos de consumo das pessoas, se houve prática efetiva de concorrência desleal e outras questões mercadológicas. E isso não pode ser analisado através de simples fotografias. Então, o STJ entendeu nesse caso que quando o assunto for trade dress e concorrência desleal, a mera produção de fotografias que comparem as embalagens não é suficiente para você analisar todo o contexto fático em que a situação aconteceu. É sim necessária a produção de prova pericial e o STJ também disse que o fato do juízo ter indeferido a produção de prova técnica configurava cerceamento de defesa. Pessoal, esses dois julgados do informativo 641 que nós acabamos de analisar, nossa equipe preparou um material supimpa para auxiliar nos seus estudos. Está o link aqui na descrição, clica, baixa, não esquece, estuda. Aproveita que também tem um link aqui na descrição para você se inscrever no Descomplica Concursos com desconto, não perde a oportunidade. No mais, eu me despeço de você, se inscreve no canal para ficar a par das novidades e eu te vejo no próximo Plantão Júris. Até mais. Parabéns pra mim. As pessoas brigando por causa do pote de geleia. Sempre. Cheio de elogio. Segunda-feira de manhã. É bom.